pessoa do Dr. Antônio Campos, da 13ª Festa Literária Internacional de Pernambuco, Fliporto, recebemos vocês, e com um convidado mais que especial, registrando também a presença dos nossos diretores de Cultura Rildo Feitosa, do Instituto, André, de Gestão e Planejamento, André Macedo, e do Dr. Luiz Felipe Barreto, que faz a nossa diretoria jurídica. Muito obrigado pela presença. Então, vamos ao nosso convidado. Paulo Vanderlei é nordestino, palestrante, e como ele mesmo se identifica, devoto de Luiz Gonzaga. Os primeiros contatos dele com Gonzaga se deram ainda na infância. Eis que, ainda menino, ele foi morar em Exu, terra do filho de Januário e reduto de cultura lá no Alto Sertão Pernambucano. A sua obra, Luiz Gonzaga, 110 anos, é resultado de mais de 31 anos de pesquisa, onde ele pesquisou a musicalidade e o universo gonzaguiano, com o objetivo de democratizar e levar a obra do rei do Baião a todos os rincões, assim como fez o próprio Gonzaga. Com vocês, Paulo Vanderlei. Boa tarde, gente. Boa noite. Prazer enorme estar aqui com vocês. Falando aqui na Fliporto. Uma honra encontrar tantos amigos queridos para a gente falar sobre o universo gonzaguiano, falar um pouco da história que se confunde também com a história de todos nós. O senhor Luiz Gonzaga, ele dizia... Nasci, vi o mundo, estou nesse mundo para unir. Ele dizia que veio ao mundo para unir as pessoas. Essa é uma característica muito forte do senhor Luiz Gonzaga. E é por isso que nós estamos aqui. Amigos, familiares, produtores, as pessoas envolvidas na feira. Muito em função do que esse cidadão, do que esse personagem, do que essa entidade fez por todos nós. E ele tinha uma característica muito interessante, e quando eu vi Chico Pedrosa chegar aqui hoje, obrigado, poeta, pela presença aqui com a gente. Uma salva de palmas para Chico Pedrosa. Um dos grandes poetas brasileiros de todos os tempos. Eu comentei com o Chico que certa vez nós estávamos almoçando no Rio Égua, do nosso querido irmão Luiz Ceará, né, Tereza? Né, Kelly? Um amigo muito querido, Luiz Ceará. E a gente tinha sempre um encontro muito forte e marcante com Dominguinhos, um grande amigo de estrada, de sonhos, que eu conheci criança. E eu trouxe esse retrato aqui do Dominguinhos para demonstrar uma das grandes características do Sr. Luiz Gonzaga, a de reconhecer talentos. Esse retrato aqui é de 1957. Só que o Sr. Luiz Gonzaga conheceu o Sr. Domingos bem antes, quando ele tocava, junto com o seu irmão Valdomiro e Moraes, em frente ao Hotel Tavares Corrêa, em Garanhuns. O Hotel Tavares Corrêa está até hoje lá, Josué. E Sr. Domingos contava, Zé, que estava ele com os irmãos, com a gravata borboletinha, que eram chamados de os Três Pinguins. E tocou para o velho mestre Gonzaga. E ele conta também que seu Luiz Gonzaga disse assim para ele, olha, você tem talento, e deu dinheiro para eles. Imagina, você, enquanto os cabas tocando, Anselmo, entrega lá um monte de dinheiro, e o mais importante, deu o endereço dele no Rio de Janeiro. Aí uma vez eu perguntei para Dominguinhos, e como é que terminou os pinguins? Ele falou, Paulo morreu, pinguim no sertão não resiste. Anos depois, em 1954, Dominguinhos já adolescente, com aquele endereço que teve a informação lá em Garanhuns, 8 anos depois, bate na porta de Gonzaga. E o que é que o seu Luiz Gonzaga faz? Recebe Dominguinhos, com seu pai, o mestre Chicão, e dá de presente uma sanfona. Em 1954. 3 anos depois, Dominguinhos já está gravando e tocando nos discos de Gonzaga. E seu Luiz chama a imprensa
e apresenta Dominguinhos. Este Caba da Peste, Yolanda, é meu herdeiro artístico. Olha a genialidade, a sensibilidade e a bondade de um mestre em reconhecer talentos. E anos depois, Dominguinhos continuou gravando com o seu Luiz Gonzaga, virou o maior músico que esse país já viu, o maior instrumentista a executar um instrumento no mundo, como sanfoneiro, consenso entre todos os músicos, Richard Garliardi, Cezinha, Mestrinho, Oswaldinho. E quando o Dominguinhos começou a gravar, ele só gravava de forma instrumental, só tocando. E aí, seu Luiz Gonzaga começou: seu cabra, você tem que cantar. Só tocar não dá dinheiro, não. Esse negócio de só tocar não bota ninguém para frente, não. Aí Dominguinhos falou assim para seu Luiz Gonzaga: mas eu não tenho a voz do senhor, essa voz grave, essa voz de tenor, essa voz de sertanejo, que emociona a gente. Aí sabe o que foi que o seu Luiz Gonzaga falou para Dominguinhos? O cantor popular canta com a voz que Deus lhe deu. Você vai colocar sua voz dentro dessa sanfona e daí vai sair um Dominguinhos cantor. Eu também gostaria de homenagear Dominguinhos nessa noite de hoje. E ali fomos nós para o cemitério. As ruas cheias como nunca tinham estado antes. Lindíssimo. Eu olhava mais uma vez aquela beleza toda para guardar. Festa, choro, gritos, crianças, cachorro latindo, ruas cheias. Minhas tias se perderam naquele meio todo. Procurava por Edelzuíta, procurava por Helena. Onde estavam? Não, Edelzuíta estava do meu lado. Paramos na porta do cemitério e um casal começou a cantar. É vida andar por esse país. E eu comecei a cantar com eles. Porque essa era a música de vida. Era a música de alegria que representava aquilo ali, tudo que estava acontecendo em volta. Uma festa em torno da tristeza. Ai, 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 saudade dói. Saudade dói, saudade de seu Luiz Gonzaga, saudade do Gonzaguinha. Essas imagens, qual foi o contexto disso aqui? Meu pai foi em cima do caminhão do Corpo de Bombeiros, ao lado do seu Luiz Gonzaga, ao lado do Gonzaguinha, no sepultamento do seu Luiz Gonzaga. Foram apenas 4 pessoas em cima do caminhão. O padre, Edelzuíta Rabelo, viúva de seu Luiz Gonzaga, amiga de Anselmo, e o Gonzaguinha e meu pai, Paulo Marconi. E quando meu pai ia subir em cima do caminhão, ele me entregou uma filmadora, Panasonic, e falou o seguinte: Paulo, filma. Então essas imagens que vocês acabaram de ver, de assistir, foram registradas por um menino que na época tinha 9 anos. Eu tinha 9 anos quando filmei essa despedida de seu Luiz Gonzaga. E talvez pelo fato de estar filmando, eu passei a prestar mais atenção. Cantadores, vaqueiros, Dominguinhos, Valdones, como se o Brasil inteiro estivesse nas ruas daquela pequena cidade do interior do Nordeste. E ali eu comecei a sentir algo muito forte da pessoa que eu gostava como artista, do ídolo que passou a ser vizinho, e eu comecei a ter dimensão da magnitude daquela pessoa que estava se despedindo. E o Gonzaguinha, ele passou a ir muito a Exu, passou a frequentar Exu, e ele colocou na cabeça que naquele ano de 89, o Museu do seu Luiz Gonzaga seria inaugurado, no dia 13 de dezembro. E começou a ter uma força coletiva muito forte, a comunidade se envolveu, o pessoal do banco, o pessoal da maçonaria, o comércio, os cidadãos de Exu, de uma forma geral, e o Gonzaguinha começou a mandar os materiais do seu Luiz Gonzaga, gibão, chapéu, perneira, títulos, troféus para o meu pai, e começamos a guardar isso na minha casa e no cofre do banco, Josué. Então nós somos assim uma testemunha da história da música popular brasileira acontecendo. E no dia 13 de dezembro de 89, foi inaugurado o Museu do Gonzaguinha. Eu trouxe aqui umas imagens raríssimas da montagem do museu, que até hoje está lá no Parque Asa Branca, em Exu. Eu sou esse meninozinho aí, andando pelo museu, e aí é o momento em que o Gonzaguinha abraça o Dominguinhos, e aconteceu um outro fato que também marcou a minha vida para sempre. O meu pai estava filmando, e eu estou exatamente entre o Gonzaguinha e o Dominguinhos no momento da inauguração. Eu sou esse meninozinho de camisa preta, com os olhos arregalados. Eles estavam tomando champanhe, eu estava doido para tomar um champanhezinho nesse momento, mas não deixaram. E vendo esse abraço de Dominguinhos, esse momento maravilhoso. E outro dia eu mostrei essas imagens para Dominguinhos, quando ele foi lá em casa, e eu falei: seu Domingos, olha só, eu tinha apenas 10 anos de idade e já estava acompanhando o senhor. Dominguinhos tem aquela coisa fina, aquela ironia, né? Ele falou: Paulo, desde aquela época está no meu pé, né? Pois é, seu Domingos, e não largo mais. E o que foi que aconteceu? O meu pai comprou um carro do seu Luiz Gonzaga,
E uma vez eu estava vindo de Brasília com o seu Domingos, em 2009, a gente veio de Brasília até aqui para Recife. Ele não andava de avião, como vocês sabem. E nessa viagem eu negociei um carro com ele e comprei o carro do seu Domingos, Chico. E é o carro que até hoje está lá em Fortaleza. E esse carro eu não vendo, não troco e não dou. E nós começamos a colecionar, juntar materiais, revistas. E a gente começou a divulgar isso para o mundo. Em 2005, em 1999, com apenas 17 anos, eu lancei um site do Gonzaguinha. Eu era apaixonado pelo Gonzaguinha, como sou até hoje. Eu era adolescente que ficava trancado no quarto ouvindo as músicas de Gonzaguinha, de protesto. Eu, assim, era um fã fervoroso. E nessa época, eu que montei o site, comprei livro de programação. Na época a gente não conseguia fazer da forma que a gente tem hoje. Então, em 99, com 17 anos, nós lançamos um site do Gonzaguinha. Em 2005, eu fui consultor do livro Gonzaguinha e Gonzagão, da Regina Echeverria. Ela já tinha feito o livro do Cazuza, já tinha feito o livro da Elis Regina. Montei a discografia desse projeto. Em 2006, lançamos um site sobre o seu Luiz Gonzaga. Na época, foi o site mais completo de um artista brasileiro na internet, onde nós colocamos todas as músicas, todos os discos, muito parecido com o que nós fizemos um pouco depois com o livro. Em 2010, foi consultor do projeto do Bené Fonteles. E quando chegou em 2012, meu Deus, a gente não tinha... Foi trabalho até dizer basta. O centenário do seu Luiz Gonzaga. E nunca aconteceu nada igual com nenhum nome de qualquer segmento no Brasil com o que aconteceu com o centenário do seu Luiz Gonzaga. Documentários, projetos de livros, tese de mestrado, desfile de escola de samba. Eu fui consultor da Unis da Tijuca, que foi campeão do Carnaval Carioca em 2012. O Galo da Madrugada fez homenagem ao seu Luiz Gonzaga. Foi lançado o filme, que houve mais, eu não lembro exatamente quantos espectadores, mas foram o quarto filme mais assistido no Brasil, filme nacional em 2012. E nesse filme eu fui consultor do projeto, todas as peças de couro, chapéu, gibão, perneira, são da minha coleção pessoal. Em 2012, o nosso site, que nós lançamos lá em 2006, nós tivemos 7 milhões de acessos. 7 milhões de acessos em 2012, meu povo. Nós recebemos mais de 4.500 e-mails. Imagina, Zé, você entrar num site e mandar um e-mail para o site do Luiz Gonzaga, 4.500 e-mails. E quando foi em 2014, nós inauguramos o projeto, o Cais do Sertão. Em 2008, eu e a Isa Ferraz, que é a curadora do Museu do Cais aqui em Recife, nós apresentamos o projeto para o então governador de Pernambuco, Eduardo Campos, e para o presidente Lula. E o museu foi inaugurado alguns anos depois, em 2014. Todos esses projetos têm a minha consultoria, junto com o irmão, com um amigo que está aqui junto com a gente, Anselmo Alves, um dos produtores. Uma palma para o Anselmo, junto com o Leda Dias. Fizemos aí um trabalho muito forte no Anselmo, em vários projetos. E o Baião, meu povo, começamos a pesquisar. O Baião é a única música brasileira que tem certidão de nascimento. Ela nasceu formalmente mesmo, ali em 1946, uma parceria de Luiz Gonzaga e um cearense, Humberto Teixeira. Essa música foi gravada inicialmente por um grupo cearense, 4 Horas e um Coringa. E o Baião reinou por mais de 10 anos na música popular brasileira. Mais de 10 anos. Seu Luiz Gonzaga, foi o Baião que ditou a moda da nossa música. Dalva de Oliveira, Dolores Duran, Hebe Camargo, Galbio Peixoto, todo mundo passou a gravar Baião. O seu Luiz Gonzaga e o seu gênero musical, digamos assim, foi a música que era uma música nascida na concepção do sertão, mas ela foi realmente um choque cultural muito forte, no país inteiro e no mundo. Eu pesquisei que a Carmen Miranda lançou a música Baião em Hollywood, o Baião Carrom Papá. A música foi lançada na Itália, foi gravada em japonês, então foi uma música realmente que tomou uma dimensão enorme. E junto com o Baião foi que veio o forró. O forró, que inicialmente era o lugar da festa, vamos para o forró bodó, vamos dançar. E o seu Luiz Gonzaga criou um gênero musical, que hoje em dia forró é considerado um gênero, criou um ritmo também. Você pode chamar forró, que é um gênero, que é o ritmo, e o lugar da festa. Vamos para o forró, vamos para o baile. Né? E forró nós temos vários mestres, alicerces da nossa cultura, como Jacques do Pandeiro, Seu Domingos, Marinês, que hoje completaria 90 anos. Hoje é o dia do aniversário de Marinês. Salve, Marinês! Que era uma grande amiga, uma grande querida, tenho um carinho muito grande por Marinês. De São Vicente Ferre, está soprando aqui no meu ouvido, eu sei, tá? E o forró, e junto com isso, meu povo, o que é que vem junto com a música gonzaguiana? O São João. Foi o seu Luiz Gonzaga que mudou a história do São João no Brasil. Existe um São João antes do seu Luiz Gonzaga, existe um São João depois do seu Luiz Gonzaga. Existe a música popular brasileira antes do seu Luiz Gonzaga,
Essa formação do triângulo, da zabumba, da sanfona, não existia antes do seu Luiz Gonzaga. Não existia a concepção da quadrilha junina, do arrastapé, que a gente ficou tão conhecido o forró hoje, antes do seu Luiz Gonzaga. Então ele foi realmente um divisor de águas e passou a ser unanimidade em toda a música popular brasileira. Aí cabe uma tese de mestrado, de doutorado, do que a gente quiser fazer, porque realmente cabe. E quando a gente começou a pesquisar um pouco mais sobre o seu Luiz Gonzaga, eu fui montar uma apresentação para fazer para o SESI e para o SEBRAE. E comecei a pesquisar alguns conceitos interessantes para montar a apresentação e deixei nessa. Por exemplo, o seu Luiz Gonzaga ele tinha uma autenticidade de propósito muito forte, nordestino, ele tinha uma gestão da sua marca também, do gibão, do chapéu, e à medida que o tempo foi passando, ele ia mudando. Você pode observar que ele vai mudando as cores do gibão. Na década de 70 era branco, na década de 80 era azul, ele vai sempre inovando a sua marca. Ele pegou um instrumento de trabalho do vaqueiro, o gibão, e transformou numa peça de performance característica mundial, linda, belíssimo, trabalho artesanal de muita qualidade. Ele era um líder que inspirava todos os seus pares. Ele tinha uma preocupação muito grande com o impacto social da sua arte e do seu legado. Não é à toa que ele deu sanfona para Dominguinhos e distribuiu mais de 100 sanfonas. Ele presenteou mais de 100 sanfoneiros. Gente, uma sanfona, por mais barata que seja hoje, é em torno de 4, 5, 6 mil reais. Uma comum, uma simples. Ele presenteou mais de 100 sanfoneiros. E todas essas características de visão, resiliência, adaptabilidade, todo um conceito de empreendedorismo. Intuitivamente, seu Luiz Gonzaga foi um dos grandes empreendedores desse país. Eu fiz essa palestra, evidentemente, detalhando cada item desse para o SEBRAE, e os caras piraram, porque encaixa praticamente todos esses conceitos que a gente conhece hoje de empreendedorismo. E aí o que acontece? Participei de projetos, participei de livros, fui consultor de várias, inclusive em 2012, eu conheci um grande amigo, que está aqui com a gente hoje, que eu já vou falar sobre ele, mas no meio da pandemia veio uma ideia. Gente, fazer um livro sobre o seu Luiz Gonzaga sem fazer mais do mesmo, porque a Dominique já tinha feito um livro fantástico, a Regina Echeverria também, o Bené Fonteles um livro maravilhoso, várias teses de mestrado, então não vou chover no molhado. Então, assistindo uma live, eu vi um QR Code e veio uma ideia de fazer um livro do próprio Luiz Gonzaga contando a vida dele para a gente, como se estivesse aqui, nesse espaço, aqui na Fliporto, como se estivesse lá no Tacaruna, como se estivesse tomando um café. Depois que eu tive essa ideia, eu chamei um grande amigo meu, que eu conheci lá no centenário do seu Luiz Gonzaga, que fez um documentário, na época ele trabalhava na TV Jornal, entrevistou o Brasil inteiro, Zé Ramalho, Geraldo Azevedo, Dominguinhos, Ulisses Brandão, que está aqui com a gente, está lá atrás, meu amigo diretor Ulisses, aplausos para o Ulisses, junto lá com a Bela, sua esposa. E o Ulisses, ele falou assim, nego, ele chama a gente de nego, adorei a ideia, eu vou te apresentar um cara que pode somar muito ao projeto, e me apresentou o Vladimir Barros, e a gente começamos a fazer uma live, um Zoom, via Zoom, naquela época da pandemia, a gente só se reunia via Zoom, né? E comecei a apresentar o projeto e o que é que a gente queria para o livro. Eu falei, gente, eu tenho aqui alguns trabalhos de referência para mostrar para vocês, de identidade visual, que era o livro dos Beatles, que vinha numa caixa bonita, o livro do Paul McCartney e do Elvis Presley, e também do Ayrton Senna. São livros de referências internacionais que nenhum artista brasileiro ainda tinha tido esse tipo de projeto. E a inovação seria a questão do multimídia, de a gente ouvirmos a voz do próprio Luiz Gonzaga. E, para isso, nós identificamos que o nosso trabalho tinha que ter uma característica extremamente nordestina, evidentemente, falando sobre o seu Luiz Gonzaga, e convidamos um outro mestre para, junto com o Vlad, desenvolver os traços do livro na parte referente ao couro, né? E aí nós convidamos o mestre Pedro Celeiro, todo mundo aqui eu acho que conhece o mestre Pedro Celeiro, trabalho com o Irmão Campana, escola de samba, filmes nacionais, novela, então um grande nome da nossa cultura popular, foi também homenageado em desfile de escola de samba, e o senhor Expedito Celeiro, junto com seu filho Maninho, de cara toparam, Paulo, nós estamos dentro do projeto, nós vamos fazer a capa e vamos fazer a arte que vai permear os traços em couro e bota o Vlad para se virar na diagramação. O Vlad faz isso de forma perfeita. E aí, junto com o Maninho, nós trouxemos o mestre para fazer esse projeto. Ele entregou um trabalho perfeito, em que ele fez o trabalho em couro original e passou para o Vlad montar para encaixar no livro. Então, ficou essa capa do livro, Luiz Gonzaga, 110 anos do nascimento. Aqui a ideia é o coração coroado do mestre Expedito Celeiro, e em cima, a coroa do rei do Baião.
Ele, ele tá, como é teu nome? O Pedro está dizendo que o próximo passo é usar a inteligência artificial para fazer muito mais. Espera que já vem mais informação. Aí o livro, ele ganhou 2 capas, a capa do Mestre Pedro de Celeiro e esse retrato do final dos anos 50, que eu acho essa foto maravilhosa, é uma sobrecapa que nós colocamos no livro, e eu fico brincando com o Vlad, que ele fez essa foto para o nosso livro, mas não sabia ainda, viu, Chico Pedrosa, que 50 anos depois, 60 anos depois, nós iríamos lançar um projeto com esse livro, com essa foto. E o que é que vem no livro? No livro vem capa, cartaz, capa dos discos, folder, vem até uma carteira com cédula dos 110 anos do seu Luiz Gonzaga, cédula comemorativa, vem retrato 3x4, ingresso de show, e vem numa caixa bonita, que pesa quase 4 quilos, gente. Então nós conseguimos lançar um trabalho, eu não vou dizer a altura, mas o maior projeto já feito a um artista brasileiro. Esse projeto é em homenagem a seu Luiz Gonzaga. E como é a pegada do livro? Eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia rapidinho. Você tem lá uma página qualquer, nós temos ali um QR Code aqui em cima. Ao apontar o celular para esse QR Code, tudo que está escrito aqui não é inteligência artificial, é a própria voz do seu Luiz Gonzaga falando. A própria voz, é a voz do seu Luiz Gonzaga. Como é que você fez isso, Paulo? Vou contar daqui a pouco. O próprio Luiz Gonzaga conta a sua história. Nessa página específica, ele está contando sobre o acidente de carro que teve em 1951, saiu do Rio de Janeiro em direção a São Paulo, e o carro virou numa ponte. Tá? E aí, depois que ele conta essa história, o que é que nós colocamos no livro? Nós colocamos algumas matérias de revistas para compor a narrativa. Então, eu trago a matéria da revista El Cruzeiro, de 1951, na íntegra, contando como foi esse acidente de carro. Tá? E nós trouxemos mais de 300 fotos, dos quais... O livro tem 380 fotos publicadas, das quais 140 nunca haviam sido publicadas em nenhum outro livro, fotos inéditas. E nós convidamos 110 pessoas para falar sobre o seu Luiz Gonzaga. 110 convidados. Anselmo participou com a gente, Marcel Melo, Renato Teixeira, Elba Ramalho. Então, assim, foram 110 pessoas, foram papos, videocast, você aponta o celular para esse QR Code e assiste eu conversando com essas pessoas. Tá? Uma dessas pessoas foi a Dominique Dreyfus. Dominique, gente, só para contextualizar, ela é biógrafa, ela fez o que eu considero o principal livro já publicado sobre a história de seu Luiz Gonzaga, A Vida do Viajante. E a Dominique, ela fez exatamente o que eu gostaria de ter feito. Ela acompanhou o seu Luiz Gonzaga de dentro de casa até os palcos. Ela veio da França, que ela é francesa. Ela conheceu o seu Luiz Gonzaga em 1982, quando ele foi fazer uma turnê na França, a convite da Nazaré Pereira. E pensou, por que não tem um livro ainda sobre o Luiz Gonzaga? Ela veio para o Brasil, ficou 3 meses acompanhando o seu Luiz Gonzaga e o principal, gravando. Ela gravou mais de 25 horas com o seu Luiz Gonzaga. Seu Luiz Gonzaga, Chiquinha Gonzaga, Yolanda Dantas, vários compositores, Onildo Almeida, Nelson Barbalho, ela gravou tudo. E quando eu estava entrevistando a Dominique para o projeto, eu expliquei que eu coletei várias entrevistas de rádio do seu Luiz Gonzaga, várias entrevistas de TV, transcrevi esse material para texto, material bem caseiro, feito pela família, e disse para ela que o livro ia ter QR Codes, em que as pessoas iam apontar o celular e iam ouvir a voz do seu Luiz Gonzaga. Aí a Dominique falou, Paulo, eu tenho todo esse material que eu gravei com o seu Luiz Gonzaga, e eu vou te ceder esse material. Gente, ela cedeu todo o material, todos os áudios. E boa parte desse projeto nós devemos a Dominique. A entrevista com a Dominique eu fiz junto com o Ulisses, que está aqui com a gente. E eu quase caí para trás quando ela falou que ia disponibilizar. Nós transcrevemos esse material, foram mais de, junto com as entrevistas de rádio e TV, foram quase 600 páginas de fala do seu Luiz Gonzaga. E qual o grande desafio desse projeto? Trazer o seu Luiz Gonzaga para contar a vida dele, sem perder o fio da meada. Então foram horas e horas e horas sem dormir. Eu lembro que eu cheguei a ficar 40 horas direto. Como eu falei no começo, eu também sou funcionário do Banco do Brasil. Então eu marcava os bate-papos com a Dominique 5 horas da manhã, mais ou menos umas 9 na França. Depois de ter passado a noite inteira, muitas vezes com o Vlad, reunião com o Ulisses, com o patrocinador. 8h30, 9 horas eu chego no Banco do Brasil e só saio às 7 da noite. E começa tudo de novo.
No nosso livro, nós tivemos 86 encontros, eu e o Vlad. Teve um encontro que nós chegamos a ficar 16 horas juntos. Só levantei 2 vezes para fazer xixi. Convidamos 117 pessoas. Tivemos 35 consultorias literárias. Nós colocamos a capa de todos os discos, a capa de todos os compactos. A primeira leva do livro foram 180 mil impressões. Né? A caixa pesa quase 4 quilos. E a Dominique, ela virou consultora do livro, junto com o Bené Fonteles, e ela deu a seguinte definição para o nosso projeto. Abre aspas. Este livro multimídia não foi escrito, foi arquitetado, assim como as pirâmides egípcias. Ele foi construído pedra por pedras, catada nos bastidores da imprensa, das emissoras de rádio e de televisão, no arquivo dos pesquisadores, escritores, jornalistas, na memória e no amor de quem conviveu com o herói deste trabalho verdadeiramente faraônico. Dominique Drift, uma grande amiga, muito querida. É que eu já mostrei para vocês que o livro, você aponta o celular, e quando você aponta para o QR Code, você tem toda uma identidade visual. O que acontece no livro, acontece também no celular. No capítulo 1, Gonzaga está ali, a gente colocou uma imagem mais sertaneja, né, mais brejeira. Aqui nos anos 80, o livro vai ficando azul, porque é o gibão azul que o Sr. Luiz Gonzaga usa nos anos 80. Ali nos anos 70, o livro é todo branquinho, porque ele usou um gibão e chapéu branco nos anos 70. Então, o livro ele tem toda essa pegada. E começamos a ganhar o mundo. Nós fizemos vários lançamentos aí pelo Brasil, destaque na imprensa, em praticamente todos os jornais. Tem um amigo nosso, Gustavo, da Folha de São Paulo, que ele fez um artigo que eu achei a coisa mais linda do mundo, e ele disse o seguinte: o livro Luiz Gonzaga, 110 anos, ele é um projeto com característica artesanal, com uma projeção extremamente profissional. Conseguiu ter esse diálogo, porque cada página, uma é diferente da outra. Cada foto foi pensado minuciosamente onde ia colocar. Cada texto que está ali, ele tem esse quebra-cabeçazinho. Então, foi muito detalhe a detalhe para a gente conseguir fazer essa entrega para o Sr. Luiz Gonzaga. Nós catalogamos que nós tivemos aproximadamente 1.040 citações na imprensa. Jornais, blogs, revistas. Fizemos lançamentos em várias cidades. Um desses programas foi o programa do Bial, que foi uma coisa muito interessante, porque o Bial já tinha fechado a grade de 2022 e nós enviamos o livro para ele. E quem fez essa intermediação do envio do livro foi a Jo Mazarolo, uma grande querida nossa, que trabalhou muitos anos na TV Globo, uma pessoa muito importante pela preservação e pela divulgação da nossa cultura, muito importante mesmo. Eu, junto com o Anselmo, trabalhamos vários anos como consultores da TV Globo, sabemos do empenho e da dedicação. Rogério Rangel, que está aqui, não deixa mentir, junto com a Luciana, né, que participou de vários projetos também. E quando o Bial recebeu o livro, ele ficou encantado. Ele falou: a gente tem que fazer essa homenagem a Sr. Luiz Gonzaga, temos que abrir um espaço no programa. E o programa foi ao ar no dia 13 de dezembro de 2022. Exatamente no dia que nós lançamos o livro em Exu. Exatamente no dia do aniversário de 110 anos do Sr. Luiz Gonzaga. E foi uma repercussão tão grande esse programa, que o produtor me ligou no outro dia e falou: Paulo, foi uma das maiores audiências do Bial no horário, porque no dia que foi exibido o programa, o Flávio Dino, então ministro, estava na... Aliás, não era ministro ainda, estava tendo uma CPI das fake news. Eu só sei que foi esticando a programação, Jornal Nacional, Jornal da Globo, o programa foi ao ar quase 2 da manhã. E eu, meu Deus, acaba essa CPI para o programa ir ao ar. E foi uma repercussão incrível. E aí, só para a gente fechar aqui um trabalho que a gente fez lá para o Sebrae, que eu achei muito interessante, eu quis trazer aqui para vocês. Eu estava conversando acho que com o Luiz e com outra pessoa ali em cima, como a música gonzaguiana, como São João, como o forró, gera recursos, gera dinheiro na economia local e na economia nacional. Nós fizemos um levantamento, Anselmo, que agora no São João foi aproximadamente 3,5 bilhões só na Bahia. E isso vai girando a economia da indústria musical, com uma qualidade muitas vezes duvidosa, né? Não vou entrar no mérito aqui, que eu não quero polemizar, com a geração de emprego, setor alimentício, a indústria do audiovisual, né? Muito pujante nesse período, o entretenimento, o lazer e o setor de artesanato. Nós trouxemos para o seu livro Expedito Celeiro. No nosso livro, nós entrevistamos vários mestres da cultura popular, Mestre Dinho,
J. Boyd, que Deus o tenha, que nos deixou recentemente, mas foi entrevistado para o nosso projeto, Zé Lourenço. E qual o pedido que eu gostaria de fazer aqui para vocês? Para a gente consumir mais a nossa cultura popular, nosso artesanato, que é tão bonito, que é tão belo, que é feito com tanto carinho. O seu Expedito Celeiro, para ter o reconhecimento que tem hoje no Ceará, ele precisou, o irmão Campana, lançar uma cadeira que custava 20 mil reais lá em São Paulo. Precisou as suas peças ter desfile e repercussão na São Paulo Fashion Week. O mestre Din, que é um gênio, eu chamo de mestre porque ele é um gênio, ele só tem 33 anos, eu conheço desde adolescente, eu tenho mais de 40 peças dele em casa. Ele precisou ser capa de jornal no Ceará, depois que em 2024 o Louvre fez uma exposição com as suas peças. Então, gente, a gente tem mestres da nossa cultura popular na nossa esquina, no nosso bairro, na nossa cidade. Então, um pedido que eu faço para vocês aqui, como amigos, como parceiros, é para a gente consumir mais a nossa cultura genuína, que são gênios espalhados aí por esse Brasil afora. E, antes que o Zé me peça para encerrar, já estou caminhando para terminar, tá, Zé? Nós pegamos estrada, lançamos o nosso livro em Exu, esse retrato aqui, eu e o Vlad, na entrada da cidade, na cidade do seu Luiz Gonzaga, foi um momento muito bonito. Tivemos em Nova Olinda, tivemos em Iguatu, tivemos em Dom Quintino. Dom Quintino, eu tenho que abrir um parênteses para falar sobre esse menino aqui, o Pedro Lucas. O Pedro Lucas, quando tinha 8 anos, ele montou um museu em homenagem ao seu Luiz Gonzaga na casa da sua avó. A avó dele faleceu, montou um museu, uma casa de taipa, bem humildezinha. Por que eu gosto de trazer esse exemplo? Porque a revolução está dentro da gente. Nós que transformamos a vida das pessoas. Ele montou um museu e passou a impactar toda a comunidade, um distrito do Crato com 1.500 habitantes. Aí hoje ele tem programa de rádio, hoje ele está com 17 anos. Recebe as pessoas na casa da avó, vai incrementando o museu. Hoje ele postou no Instagram dele, nos stories, que agora o museu tem QR Code. Você chega lá nas alas, você aperta o celular e o QR Code é autoexplicativo. E toda vez que eu tenho a oportunidade, quando eu vou a Exu, que é pertinho ali, Dom Quintino, é um distrito do Crato, eu levo as pessoas para conhecer. E nós fizemos o lançamento oficial do livro Luiz Gonzaga, lá no Museu do Pedrinho e Dom Quintino. Lançamos em Exu, lançamos no Juazeiro, lançamos em Fortaleza, e foi o mesmo status de lançamento oficial. Estava lá toda a produção da Vilcine, com o Otton, com todo mundo lá com a gente, rodando lá com o livro. Fizemos a doação do nosso exemplar para todas as escolas municipais e estaduais em Exu. Essa foto específica, gente, é uma escola lá em cima da Serra do Araripe. Para chegar nessa escola, ela tem aproximadamente 20 quilômetros de Exu, a gente anda quase 5 quilômetros de barro, mas eu fiz questão, junto com a nossa equipe, de levar o nosso livro a todas as escolas lá da cidade do seu Luiz Gonzaga, e que foi um dia muito bonito lá no dia do lançamento em Exu. E em Fortaleza, nós tivemos aproximadamente 600 pessoas no lançamento, ficamos quase 2 horas autografando o livro. E aqui em Recife nós lançamos no Tacaruna, eu deixava falar um pouquinho mais para frente, no Tacaruna, no Shopping Tacaruna, e fizemos o lançamento, que foi uma coisa muito bonita, uma noite muito bela, não foi, Yolanda? Junto com a nossa exposição, que eu vou falar agora um pouquinho, porque o nosso livro, além de ter essa projeção, virou uma exposição, que eu costumo brincar, que é um livro em pé. Essa história da exposição é muito interessante, gente, que eu tive aqui no Shopping Tacaruna para conversar com a Yolanda, gerente de marketing do shopping, na época para captar projeto para o livro. Ela falou, Paulo, para o livro a gente não vai conseguir, porque já fechou o orçamento, mas vai ficar aqui no nosso radar para a gente fazer uma exposição. E aí quando foi, em 2023, eu pensava que a Yolanda ia esquecer, ia deixar para lá, né? Mas a bichinha anda nada. Me convidou para bater um papo, ela está aqui com a gente, nossa Yolanda. Ela, Paulo, vamos fazer um livro, vamos montar uma estrutura, juntamos o pessoal da Vilcine, chamamos o Eric, que é um cenógrafo incrível, maravilhoso, inclusive está montando um novo projeto agora do Ariano Suassuna para o Grupo Rio Mar também, e a Patrícia, sentamos todo mundo junto com o Vlad e montamos essa exposição. Tivemos quase 30 mil visitantes no Shopping Tacaruna, aqui em Recife, Olinda, mais de 30 mil em Salvador, tivemos em Aracaju e em Fortaleza. A nossa exposição, ela foi finalista do Prêmio Brasileiro de Design. O único trabalho do Nordeste
que esteve na final em São Paulo. O único trabalho do Nordeste. E ficamos em terceiro lugar, não foi? Terceiro lugar. Ficamos em primeiro lugar na categoria voto popular, e o nosso livro ficou em segundo lugar em inovação tecnológica para livros. Eu nem conhecia essa categoria, mas ficamos em segundo lugar. E fomos semifinalistas do Prêmio Jabuti de Literatura. O nosso livro, nós somos semifinalistas, ficamos entre os 10 livros mais premiados em projeto gráfico naquele ano. Então, é um reconhecimento, eu costumo falar que é um reconhecimento oficial, reconhecimento formal. Mas o maior reconhecimento... Fale, Yolanda. E a Yolanda está lembrando aqui que nós somos finalistas do Prêmio Abrace, que é o Prêmio Brasileiro de Shoppings, né? Na categoria Exposição, Eventos, no Shopping Itacaruna. Então, assim, foram muitos prêmios, eu costumo falar que é muito bom esse reconhecimento formal. Bom, muito bom. É muito bacana, mas eu confesso para vocês que o reconhecimento do abraço, do informal, é o que abastece o meu coração, é o combustível para continuar nessa levada. Não tem dinheiro que pague uma família mandar uma mensagem para mim e falar: Paulo, nós estamos aqui reunidos em torno do livro, a caixa fechada, tem 5 dias que nós recebemos o livro, eu só vi abrir na presença da família. Uma filha mora a 100 quilômetros, outra mora a 80, e fizeram um jantar para celebrar seu Luiz Gonzaga. Não tem dinheiro que pague você receber a imagem de um vaqueiro apontando o celular para o livro e ouvir a voz de seu Luiz Gonzaga. Isso nos encanta, nos emociona, e eu gostaria de pedir uma salva de palmas para toda essa equipe aqui, que é a equipe do nosso projeto. Em nome do Ulisses, está aqui com a gente, da Gisele, que é nossa revisora, do Vlad, que está lá em Fortaleza hoje. Então, essa equipe é uma equipe batalhadora, que conseguiu fazer essa entrega fantástica desse projeto em homenagem ao Sr. Luiz Gonzaga. E já para caminhar para o final, daqui a pouco tem GCE. Antes do caminhar final, primeiro eu quero lhe saudar e pedir uma coisa. Você, acho que na antepenúltima lâmina, até chegou aqui, falou da economia, da geração que Gonzaga, talvez até sem querer, talvez até deixou, que é esse legado do empreendedorismo. Então eu queria que você falasse mais um pouco sobre o Gonzaga empreendedor, o artista, o cara muito generoso, todo mundo conhece, mas o empreendedor talvez ele nem se desse conta que era. Nem se desse conta. Porque o que acontece, né? Esse conceito de empreendedor, ele é de alguns anos para cá, né? Talvez uns 30 anos, 25 anos. E o Sr. Luiz Gonzaga, ele tinha todas essas características de um grande empreendedor. Você pega aí os grandes, maiores empreendedores brasileiros. João Carlos Paz Mendonça é um grande empreendedor. É um grande empreendedor brasileiro, né? Ele tinha a coisa muito, que você falou, intuitiva, de se preocupar com o seu legado, de perpetuar a sua arte. Porque, olha só que interessante, quando ele tocava ali nos anos 50, no Rio de Janeiro, nos anos 40, 45, 46, ele já era reconhecido como um grande instrumentista. E começou a fazer sucesso. E várias casas de show começou a demandar para ele se apresentar. Copacabana Palace, cassinos. E toda vez que ele era chamado para um outro lugar, ele ia deixando o lugar menor para trás. E qual foi a sacada do Sr. Luiz Gonzaga? Ele chegava para o dono do lugar anterior e dizia o seguinte: ó, eu fui convidado para ter um cachê maior, cantar no lugar que vai ter uma melhor remuneração, com mais pessoas, só que eu queria lhe fazer um pedido. Eu gostaria de deixar um dos meus no meu lugar. Eu gostaria de deixar um sanfoneiro nordestino. Ele fez isso várias vezes. Então, ele ia mudando de local, ele ia crescendo. Olha a visão. Ele tinha a visão de que quanto mais sanfoneiros, de quanto mais cantadores, ocupando os espaços, seria melhor para a sua arte. Ele, quando vinha aqui para o Nordeste, quando ele conheceu o Jackson do Pandeiro, ele já queria levar o Jackson para o Rio, porque ele via talento naquele cabra e queria que ele deslanchasse. Ele fez isso com o Marinês, a nossa aniversariante do dia, porque o entendimento dele era que quanto mais forrozeiros, se todo mundo tivesse esse entendimento, ia ser tão bom, não era, Tereza?
Quanto mais forrozeiros fazendo sucesso, quanto mais escritores, quanto mais cordelistas, Josué, fazendo sucesso, ia ser bom para todo mundo. Esse é o espírito do empreendedor, a visão coletiva de legado. Ele era um estrategista. Quando ele estava se apresentando na Rádio Nacional, ele começou a usar o chapéu de couro. Só que ele começou a usar em circos, em apresentações, em shows. E quando ele estava entrando na Rádio Nacional, para usar o chapéu pela primeira vez, o Floriano Fassal, que era diretor da rádio, falou o seguinte: você não vai usar esse chapéu aqui na rádio, não. Você vai fomentar o cangaço, seu cabra? Não vai. Ele se apresentou com o Summer Jack, né, o palitozinho. E qual foi a estratégia do seu Luiz Gonzaga? Ele começou a sair em capa de revistas, capa de jornais com chapéu de couro. E quando foi 3 meses depois, ele voltou à Rádio Nacional. Nossa, caindo aqui. Voltou à Rádio Nacional e o Floriano Fassal falou assim: Gonzaga, você vai se apresentar novamente aqui? Vou. Vem cá, Gonzaga. Cadê aquele chapeuzinho de couro que você usava naquele dia? Quando começou a aparecer nos jornais, super estrategista. Então, a gente tinha várias essas características e a questão da escalabilidade. O que é isso? Isso é um termo usado lá pelos empreendedores. Ele começou a ganhar escala e começou a mostrar para as pessoas que a sua arte, que o Nordeste, ele era vendável. Porque, se você parar para analisar, e olha que eu pesquisei muito, tá? Foram aproximadamente 1.600 revistas. Eu olhei folha por folha. Revista do Rádio, Rádio Holândia, o Cruzeiro. Antes do seu Luiz Gonzaga, a nossa musicalidade era praticamente zero. Antes do seu Luiz Gonzaga, o termo Nordeste praticamente não era usado. E eu falei isso no programa do Bial. Foi seu Luiz Gonzaga que definitivamente colocou o Nordeste no mapa do Brasil. Foi seu Luiz Gonzaga em um programa da Rádio Nacional, chamado No Mundo do Baião. Inclusive, eu trago um episódio no livro. No livro tem um programa. Ela está rindo ali que ela já viu, né? Você escuta, atenção, Standard do Brasil. Com vocês, o programa No Mundo do Baião, apresentado por Humberto Teixeira e Zé Dantas, com a participação de Luiz Gonzaga. Eu tenho o roteiro original do programa, de 1951, original. Quem me deu de presente foi a nossa querida amiga Yolanda Dantas. Viúva de Zé Dantas, avó de Marina Elara, uma grande cantora brasileira. Nesse programa, ele tinha aproximadamente 90% dos rádios ligados no Brasil. Então, você tinha 90% dos rádios ligados no Brasil em um programa apresentado por seu Luiz Gonzaga e por seus parceiros. E, neste programa, ele começou a ensinar para as pessoas o que era o baião, o que era o forró, as nossas comidas, o que é um baião de 2. Imagina, o Brasil inteiro tendo uma aula de Nordeste, com o seu maior embaixador. Olha isso da importância da nossa formação, como gente, como cidadão. E, antigamente, você não tinha TV. Você só tinha um rádio. E o rádio, ele não era tão acessível. Mas o que é que as pessoas faziam? O programa ia ao ar no horário nobre. As pessoas se reuniam em torno do rádio. Aqui nos engenhos de cana-de-açúcar, nas fazendas no sertão, nos sítios, nos grotões, para ouvir o seu Luiz Gonzaga. Para ouvir um programa ensinando para a gente. Ensinando. Então, tem uma importância fundamental. E começou a trazer para a gente a nossa identidade, porque a gente tinha vergonha do nosso sotaque. Até hoje acontece esse preconceito, imagina isso em 1950, 1952. E Gonzaga conta isso. Eu acho que foi numa entrevista com Geraldo Freire, aqui na Rádio Jornal. Sim. Ele falou da história que encontrou um conhecido lá no Rio, e com 3 meses o cara já estava falando o carioquês deles, e ele disse: eu sou muito burro, eu estou há tantos anos que moro aqui, ainda não... Foi bem interessante isso aí, né? Ele fala isso para Geraldo Freire, inclusive Geraldo foi um dos entrevistados no livro, e nós usamos essa entrevista no nosso projeto, tá no livro. Fantástico, Zé, fantástico. Gente, eu vou fazer aqui um encerramento, e gostaria de abrir para algumas perguntas, tá? Para quem ficar à vontade, o Zé já está perguntando. Mas antes disso, eu trago como slogan do nosso livro essa frase do seu Luiz Gonzaga, que ele fala o seguinte: valeu a pena. Dá gosto ser o cantor do seu povo. Você aponta o celular e escuta o seu Luiz Gonzaga falando isso. E eu falo que valeu muito a pena homenagear o cantor do seu povo. Tá? Isso para mim é um privilégio muito grande, que é um trabalho coletivo, maravilhoso.
de pesquisadores, de jornalistas, de amantes da nossa cultura popular. E se não fosse a generosidade dessas pessoas, a gente não conseguiria caminhar nesse projeto. Se não fosse a doação dessas pessoas, a gente não conseguiria avançar. Então, sintam-se todos abraçados por seu Luiz Gonzaga. Valeu a pena. Dá gosto ser o cantor do seu povo. A minha avó. Eu queria abrir para a pergunta. A palavra está franqueada. Alguém que quiser fazer alguma pergunta ao palestrante, fiquem à vontade. Não tenha cerimônia. Opa, pois não. Boa noite, Paulo. Eu não queria fazer pergunta, eu queria dar o meu testemunho de dizer que eu nunca estive tão perto do Luiz Gonzaga quanto estou agora. Obrigado por isso. Obrigado, meu irmão. Deixa eu lhe dar um abraço. Essa é a força de Gonzaga, viu? E a obra de Paulo retrata isso muito bem. Minha gente, nós queríamos primeiro agradecer, registrar que eu não poderia ter uma linha de frente maior. Eu tenho um trio da pesada aqui na nossa frente, Paulo. E Paulo já fez o registro, vou fazer. A multiartista e poetisa Kelly Rosa, Fantástica. Amanhã está aqui, lançando o seu livro, com a participação de Chico Pedrosa, uma das maiores autoridades em poesia popular deste país. E registrar também a presença da criadora e eterna presidente da Sociedade dos Sanfoneiros Pé de Serra, feito Gonzaga, IAI, Terezinha Acioli. Tereza Acioli é viúva somente dos maiores compositores da música deste país, o Acioli Neto. Uma salva de parabéns, inclusive para ele em memória. E dizer também, primeiro, Paulo, nosso agradecimento. E eu acho que a Fliporto foi muito feliz na escolha das pessoas que estão vindo para cá. E uma das maiores felicidades, eu acredito que foi, logo em seguida, depois de uma apresentação espetacular dessa, uma coisa fantástica sobre a obra de Gonzaga, daqui a pouco teremos a presença de Gessie Quirino. Então, Nordeste, mais do que isso, é impossível. Nós vamos ter uma sequência maravilhosa e daqui a pouquinho, 7h30, começa tudo de novo. Conto com a presença de vocês. Paulo, muito obrigado. Gente, obrigado. Para encerrar, nós temos um desafio do nosso próximo projeto. Vou dar um spoiler aqui. O Ulisses vai já puxar minha orelha aqui. Mas a nossa ideia é fazer um próximo projeto em homenagem ao Gonzaguinha. Homenagem ao Gonzaguinha, que eu sou um apaixonado. Merece. Eu sou muito amigo do filho do Gonzaguinha, do Daniel. E a gente quer fazer um projeto semelhante ao seu Luiz, numa caixa, uma coisa bonita, a gente já está desenvolvendo. E para encerrar de vez, eu quero citar aqui um poema do Gonzaguinha. Olha a minha ousadia, citar algo na frente de Chico Pedrosa. Mas o Gonzaguinha, ali nos anos 80, ele lançou uma música chamada Nunca Pare de Sonhar. E ele dizia o seguinte: ontem um menino que brincava me falou que o hoje é a semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, nunca se entregue e nem pare de sonhar. Realmente, nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo. Nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Obrigado, gente. Parabéns. Obrigado. Então, estão todos convidados. Daqui a pouco, a nossa festa. É por isso que o nome é Festa Literária. Não pode ser diferente. E com presenças tão ilustres. Já, Gessie Quirino e aquela, diria assim, forma bonita de falar de nós mesmos.
de falar de cultura popular, de mostrar o Nordeste, e desde o começo da sua trajetória, quando ele começou com paisagem do interior, e indo muito mais, de onde ele mora, o sertão em carne e osso, lembrando o grande poeta de Itabaiana, Zé da Luz. Até daqui a pouco.